quando a gente chega lá para consulta, eu e minha esposa, então a gente estava diante de a seguinte situação. Eu costumo dizer de um dilema. Se a gente chegasse lá, não sentisse confiança no Dr. Mário, se ele fosse lá um picareta, alguma coisa assim, era fácil a decisão. A gente ia seguir com o plano de fazer a cirurgia 4 dias depois, colocando o fixador externo. Agora, se ele fosse convincente, uma pessoa séria, que você sentisse confiança, a gente tinha que tomar uma decisão ali praticamente em cima da hora, ou seja, trocar de técnica, de médico, um médico que a gente nunca tinha ouvido falar, nunca tinha visto, não tinha uma referência, e uma técnica que também a gente não tinha ouvido falar, mesmo tendo pesquisado na internet, pesquisado no exterior. Chegamos lá, e aí ele atendeu a gente, conversou, explicou. E nessas explicações que ele foi dando, sem mesmo eu perguntar, sem a gente perguntar, ele foi descrevendo o passo a passo. E era engraçado porque ele falava, olha, o seu osso está desse jeito. Aí ele virava para a estante dele assim, aí tinha tipo uma amostra daquilo lá, ele mostrava. Aí ele falava assim, ó, aí vai acontecer isso aqui. Ele abriu uma foto no WhatsApp assim e mostrava a cirurgia lá assim, aquele sangue, a gente já meio assim. E ele foi explicando tudo passo a passo, como se estivesse dando uma aula pra gente ali. E aí ele falou, aí vai acontecer isso, eu vou usar essa ferramenta, a gente vai usar esse cimento ósseo, a gente vai usar essa técnica, vai ser dessa maneira. Foi explicando tudo muito detalhado. E nessa explicação a gente conseguiu perceber que não era alguém que estudou a teoria e estava tentando vender a prática. Era alguém que vivia isso todos os dias na prática. Então, assim, não só pelas fotos, mas a forma como ele fazia, até os gestos, assim, você via que era de alguém que estava no campo de batalha, que estava acostumado todos os dias, assim, não fez uma cirurgia dessa, um procedimento, estava fazendo todos os dias. E como a gente já tinha consultado bem o nome dele na internet, se tivesse alguma coisa ruim, possivelmente já tinha alguma reclamação no Reclame Aqui, alguma coisa, e a gente não achou. E aí depois, assim, de mais de 1h30 de consulta, a gente estava convencido, eu olhei para minha esposa, a gente estava convencido de que realmente ele tinha as credenciais, o conhecimento e a dedicação para poder fazer uma intervenção cirúrgica tão complexa. Que no final das contas ele ia aplicar a tal da técnica do Masquelet, em que ele fazia 2 cirurgias, uma primeira para tirar a haste que estava quebrada, que já seria um trampo violento, ele explicou isso para a gente, foi muito transparente, que teria que vir um ferramental próprio para sacar a haste lá quebrada dentro do osso, lá de São Paulo, que ele ia pedir, que chegaria a tempo. Ele faria esse trabalho, aí depois ele colocaria, ele ia cortar o tanto de osso. Ele falou, Emerson, a gente vai ter que desbridar. Ele falou, doutor, fala em português. Ele falou, desbridar, a gente vai ter que cortar todo o pedaço do seu osso, do seu fêmur que estiver infectado. E eu só vou saber que ele vai estar infectado quando eu olhar para o fêmur. Aí ele pegou uma ferramenta lá na estante dele, eu vou passar essa ferramenta lá, é uma espécie de lixa. Se sangrar, o osso está ok. Se não sangrar e estiver meio acinzentado, o osso está morto e eu vou ter que cortar. Ele falou, a boa notícia é que eu posso cortar até 25 centímetros do seu fêmur que vai funcionar. Eu falei, meu Deus, eu nem tenho, acho que tem, mas sou alto, né? Eu devo ter uns 50 centímetros de fêmur, ele vai cortar 25, vai ficar só a metade. Como que isso vai funcionar? Aí ele explicou, a gente vai botar um cimento ósseo, e aí ele explicou. Essa é a primeira perna, a primeira fase do procedimento da cirurgia. Daqui de 5 a 8 semanas, no máximo uns 90 dias, a gente vai fazer uma outra cirurgia, que a gente vai tirar o cimento ósseo, vai tirar todo aquele antibiótico que foi colocado no local, vai entrar no seu outro fêmur, vai furar, vai tirar osso moído, com medula óssea, com o tutano ali do osso e vai enxertar na sua perna com a infecção. Aí eu falei, caramba, aí explicou tudo isso, a gente estava ali convencido, minha esposa... Nós nos olhamos ali, no olhar a gente já se entendeu que estava confiando. E aí nessa hora, e foi assim que eu conheci o Dr. Mário. Então assim, eu o conheci pela internet, numa madrugada de quarta para quinta. Na segunda-feira, no final do dia, na segunda-feira seguinte, né, 4 dias depois, a gente foi conhecido pessoalmente no escritório, no consultório. Tivemos essa conversa que eu relatei para vocês. E aí... já no final do dia, ali umas 18h30, mais de 2 horas de consulta já, a gente chegou eu falo que nas 3 perguntas do milhão. A primeira pergunta do milhão que eu fiz para ele foi se ele estava disposto a assumir esse caso complexo que era o meu, que eu sabia que os ortopedistas quase todos não gostavam muito de pegar infecção óssea, osteomielite, era um paciente complicado, que demandava um tratamento longo. E ele me respondeu assim, Emerson, olha, o que eu faço da vida é isso. Eu cuido de infecção óssea,
prótese de quadril, prótese de joelho, especialmente as infectadas. É a isso que eu me dedico. Então, assim, pode ser complicado para outros colegas que não trabalham com isso, mas eu escolhi da minha vida, me preparei para trabalhar com esse tipo de problema, que é o seu problema, e foi o que ele respondeu na minha primeira pergunta do milhão. A segunda pergunta do milhão, eu perguntei o seguinte, se ele achava que sinceramente, que eu tinha condições de aguentar essas 2 cirurgias grandes num curto período de tempo e qual era o nível de risco que ele poderia estimar para eu fazer essas 2 cirurgias em tão curto período de tempo. 90 dias, 2 cirurgias grandes. Ele falou, não vou negar, são cirurgias grandes, complexas, um pouco demoradas, mas ele falou para mim, eu estou vendo aqui seus exames, ele estava com todos os meus exames de sangue, clínicos e tal, ele olhou meus exames e falou assim, eu já olhei seus exames e ele falou brincando assim, né? Cara, naquela linguagem, para que nós que somos leigos possam entender. Ele falou assim, a gente pode classificar os pacientes em 3 categorias. E aí, essas categorias que eu vou falar aqui é eu traduzindo a linguagem técnica que ele falou para mim. Que ele falou assim de forma mais técnica, mas traduzindo o que ele falou, mas sendo fidedigno a ideia, ele falou assim, tem o paciente tipo A, tipo B e tipo C. Aí ele falou, você é paciente tipo A, mas vamos começar pelo tipo C. Paciente tipo C é aquele paciente cheio de comorbidade, que não cuidava da saúde, que tem às vezes diabetes, pressão alta, paciente cardíaco, às vezes muito idoso, é o paciente tipo C. É o paciente cortou, aí são as minhas palavras, cortou, enterrou. Então a gente nem faz a cirurgia porque o risco de morte é muito grande. Tipo C você não é. Aí tem o tipo B. Tem algumas comorbidades, às vezes está fora do peso, às vezes tem uma situação clínica um pouco debilitada. Aí a gente corta e reza para dar tudo certo. Não tem aquela garantia. Aí ele falou, mas você é o paciente tipo A, que sempre fez exercício físico, nunca fumou, não tem diabetes, não tem pressão alta, não tem obesidade. Então você é o paciente tipo A. A gente corta e manda para casa. Aí eu já fiquei animado com a segunda pergunta do milhão. Aí quando foi para a terceira pergunta do milhão, aí foi a pergunta mais séria. Foi assim que eu perguntei para ele quando que ele poderia fazer a cirurgia em mim, e a gente nem tinha falado de valores. Aí a terceira pergunta do milhão, eu perguntei para ele quando que ele poderia fazer a cirurgia em mim e que ele teria vaga na agenda. Aí ele consultou a agenda dele e falou assim, Emerson, eu posso... Isso era 14 de novembro de 2022. Ele falou, Emerson, eu posso fazer dia 1º de dezembro. Eu falei, doutor, a minha ansiedade, a minha cabeça não aguenta até lá. Não dá para mim. É muito assim. Se o senhor falar não tem jeito, eu vou ter que me submeter. Mas eu tô assim, a minha ansiedade, eu não estou dormindo, tal, não estou bem e eu preciso fazer antes. E aí ele falou assim, eu tenho próxima quinta-feira. Eu tenho a próxima quinta só que eu não posso fazer porque na quinta-feira eu viajo para um congresso. E eu não gosto de fazer cirurgia grande e deixar o paciente aí viajar. Não é bom.